Olá, meus amigos queridos, meus companheiros, confrades da doutrina espírita. Mais uma vez, gostaríamos de fazer uma reflexão. Hoje, sobre um tema difícil, um tema duro, dolorido, mas que é muito importante nós podermos encarar. Vamos conversar um pouco sobre o suicídio, mas falaremos a visão que a doutrina espírita tem sobre o suicídio. Como sempre, gostaria de começar com um poema, dessa vez do querido poeta Cornélio Pires, que está no livro Astronautas do Além, psicografado pelo nosso querido missionário Francisco Cândido Xavier, no capítulo 3, Suicídio. E diz o poeta assim: suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, quem afogou-se num poço de Guararema, renasceu em provação, atolado no efizema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda, voltou em corpo doente, não fala, não vê, não anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesareia da Estiva, está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida, Maricota da Trindade, voltou, mas morreu de câncer, aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano, para mostrar rebeldia, de volta trouxe a doença, chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina, Dona Lília da Gele, noutro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Nós vemos que o querido poeta nos demonstra o que a doutrina espírita já nos fala sobre a eternidade da vida, que nós não morreremos com o fim do corpo físico. E mostrando em suas trovas caipiras, ele começa a abordar as consequências que o suicida sente quando provoca esse ato, que eu gostaria de deixar bem claro. Porque muitas vezes, alguns de nós tendem a julgar o suicida como uma pessoa fraca, uma pessoa sem fé, julgando e apontando os seus erros. Mas na realidade, o nosso olhar de amor, de compaixão e de misericórdia deve entender que na realidade, quem tenta esse ato extremo de extermínio do próprio corpo, na realidade não quer acabar com a vida, apenas enganosamente acredita que acabando com a vida material, o corpo físico, fará com que a dor, o sofrimento, o desespero, as angústias desapareçam. E isso é o que a doutrina espírita vem esclarecer, vem clarear, mostrando que na realidade não ocorre isso. Mas antes de entrarmos detalhadamente sobre as revelações consoladoras que a codificação espírita nos traz, gostaria de entender por que a humanidade, até hoje, tem aumentado seu sofrimento com transtornos psiquiátricos, com ansiedades, com depressões, nos últimos décadas
nós vemos o grande aumento, principalmente do número de suicidas e, em especial, entre as crianças. Essa foto que nós estamos projetando foi retirada em 2017, na escadaria do Teatro St. George's Hall, na cidade inglesa de Liverpool, onde foram colocados 226 de pares de sapato infantis e de adolescentes, representando as 226 crianças e jovens que retiraram a própria vida naquela cidade da Inglaterra. Para chamar a atenção essa campanha que tomou conta das redes sociais, para o grande sofrimento que o ser humano vem passando nas últimas décadas. Mesmo com toda a tecnologia, todos os avanços que o ser humano conseguiu com a ciência, seja na informática, na engenharia, na medicina, nas diversas áreas humanas, ainda continua sendo um ser humano atordoado por sofrimentos e por angústias. Inclusive atingindo agora, das últimas décadas para cá, as nossas crianças, que desde a tenridade, muitas delas casos de crianças com menos de 10 anos, se veem tão desesperadas que acreditam que o seu sofrimento passará tirando a própria vida. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos refletir sobre esse problema, encarar ele de frente e dizer para todos os nossos irmãos em humanidade que o sofrimento passará, as dores nós vamos vencer, mas o ser humano, na última século, do século XIX para cá, mesmo tendo a revelação espírita, gritando para toda a humanidade que a vida continua e que foi proposta desde 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, ele preferiu acolher as ideias materialistas. Preferiu acreditar na ciência que propunha que o ser humano resumia-se apenas no seu corpo físico. E com isso também acreditou no seu inconsciente coletivo que, se ele conseguisse todos os bens materiais, todos os confortos, se a ciência chegasse a tal ponto que livrasse o corpo humano das doenças, que conseguisse congelar os corpos e trazer novamente a vida em outros corpos mais tecnológicos, a humanidade atingiria assim a felicidade, a plenitude como ser humano. Que triste engano! E aí, agora, em pleno século XXI, nós colhemos esses quadros tão tristes, tão desesperadores, onde em todas as faixas etárias nós vemos grandes sofrimentos psíquicos e mentais, porque acreditamos no materialismo. Essa doutrina envenenada que destrói as esperanças e que destrói a fé. Por isso, meus irmãos, é necessário que nós recuperemos a nossa fé. Recuperemos essa parte humana que nos faz conexão com o mais sagrado, com o transcendente, com o divino que existe em nós e existe na criação infinita. Por isso que o nosso benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Estude e Viva, capítulo 40,
ele nos assevera. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. Muitos companheiros espíritas acreditam que essa frase é uma ordem para o proselitismo, para que nós espíritas saiamos por aí tentando converter outras pessoas a se tornarem espíritas também. Mas não é isso o sentido profundo da proposta do querido benfeitor espiritual. Na realidade, ele nos pede que nós contemos aos nossos irmãos o que desde o século XIX, Kardec, com sua obra codificadora, maravilhosa, já nos revelou que a vida é uma vida transcendente. Na realidade, apenas existe a vida. E que essa vida é um caminhar até a perfeição, até a felicidade, até o reino de Deus, como nos diz a linguagem bíblica. E é um caminhar que ocorre em dois mundos. No mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, que foi onde Deus nos criou. E para evoluirmos, nos diz o Livro dos Espíritos, o nosso Criador de amor e bondade nos impõe a encarnação nos mundos materiais. Para que a gente, através da lei do progresso, a lei do trabalho e todas as leis morais, nós possamos evoluir, aprender a desenvolver em nós as virtudes, os sentimentos nobres, a sabedoria, aprendermos o amor, a esperança, a fé, a caridade sincera, a perseverança e todos esses sentimentos que nos ligam a Deus. Por isso, que ora estamos encarnados como em um colégio, aprendendo as lições, mas depois retornamos à nossa verdadeira pátria espiritual. Então é essas revelações maravilhosas que Emmanuel nos pede para contarmos para os nossos irmãos terrestres, para que eles entendam que Deus é amor e que se hoje eu tenho provas, eu tenho dificuldades, segundo a lei de causa e efeito, muitas das minhas expiações foi eu mesmo que me enredei devido à minha relutância, à minha teimosia. Resolvi passar por aquela experiência difícil, mas a consoladora doutrina espírita nos diz que essa experiência não é eterna. Porque um pai de tanto amor, de tanta bondade, jamais castigaria seu filho por erros primeiros, por erros que são passageiros. Ele aprenderá e nos dá sempre novas oportunidades. Daí a lei de reencarnação, que a humanidade até hoje também recalcitra em aceitar, mas nós sabemos que é realidade. Por isso, meus irmãos, vamos espalhar esta boa nova. Vamos contar aos nossos irmãos que se ele está com algum problema agora, se ele tem dores, seja físicas ou espirituais, ele vencerá. Ele não precisa cair nas ideias negativistas do desespero e das angústias, porque isso também passa. Nos disse nossa querida mãe, Nossa Senhora Maria de Nazaré, ao benfeitor e amigo Chico Xavier. Isso também passa.
nós venceremos as experiências e continuaremos caminhando nessa estrada iluminada de amor que é a nossa evolução. Por isso, vamos combater essas ideias angustiosas. Essa boa nova já nos foi revelada desde a época do Cristo. Ele mesmo nos ensinou, mas nós, desatentos, não observamos o seu testemunho do amor e seus ensinos e seu pensamento de amor e caridade, de acolhimento, e que propunha ao homem sempre se elevar. Pelo contrário, crucificamos o Cristo. Mas no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 26 e 27, ele deixou claro, confrontando os saduceus, que lhe perguntavam, porque eram como materialistas da época, acreditando apenas que as leis de Moisés valiam para o mundo físico. Eles duvidavam do que na época eles chamavam de ressurreição, do retorno à vida. E Jesus lhe disse claramente: não leram no livro de Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim é Deus dos vivos. Deixando claro o nosso mestre querido que a vida, ela esplende muito além dos estreitos laços da experiência material. Ele próprio nos provou isso quando retornou após a crucificação, mostrando-se por mais de 40 dias com os seus discípulos e incentivando que o homem levasse a todos os cantos da terra essa notícia maravilhosa, notícia de vida e de amor, e que se nós fizéssemos a nossa parte, seguíssemos os seus passos, chegaríamos também ao reino de Deus, onde Ele nos aguarda de braços abertos. Por isso, meus irmãos, não deixemos os nossos amigos, os nossos familiares, ou até nós mesmos, sermos consumidos pelas ideias angustiosas, pelas dores e pelo pensamento suicida. Kardec, na questão 957 do Livro dos Espíritos, ele pergunta claramente, já sabendo que a vida do espírito é imortal, ele questiona os benfeitores espirituais. Quais são as consequências para o espírito quando ele comete o suicídio? E a primeira resposta é clara, muito diversas. Nessa primeira frase da resposta, os benfeitores explicam aquilo que o nosso querido poeta Cornélio Pires, nesse início de nossa reflexão, falou em suas trovas caipiras tão bonitas. Diversas, porque depende do grau do suicídio, do tipo de suicídio e da lesão que esse suicídio causa no corpo físico. Porque nós sabemos que do corpo físico a lesão também é guardada no corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. Aquela informação fica armazenada. E quando o nosso Pai de amor e bondade nos concede nova experiência, é necessária, como disse o poeta, que seja reparada essa lesão que o indivíduo ele mesmo fez. Não foi Deus que causou.
Ninguém causou a ele, ele próprio ocasionou em si mesmo. Por isso que nós vemos muitos casos de crianças desde o berço, nascendo com lesões incuráveis, atormentadas. E foi isso que Cornélio Pires nos narrou nesse poema tão bonito. Irmãos retornando com essas doenças para repararem pelos erros cometidos. Mas nós já sabemos, e eu repito mais uma vez para enfatizar, esses problemas serão superados. Essas dores passarão e numa nova romagem, depois que pagarmos essa expiação, a doutrina espírita nos diz, nós voltaremos a caminhar nessa estrada tão bela que é a estrada evolutiva, a estrada de retorno ao nosso Pai, o nosso Deus Criador de beleza e de bondade. Por isso, são problemas passageiros, mas, infelizmente, para que aprendamos a lição, nós teremos que arcar com as consequências dos nossos próprios erros. Só que a resposta não se limita apenas a isso. Os benfeitores espirituais continuam dizendo a Kardec, porém, uma consequência todos os suicidas passam, que é a do desapontamento. E por que os benfeitores espirituais nos dizem isso? Porque, como eu já vos disse, amigos, aquele que se suicida acredita que depois que exterminar o corpo físico, os problemas, as dores, as angústias desaparecerão. Existirá apenas o nada. E para o seu desapontamento, para a sua perplexidade, na realidade, quando se dão conta, eles continuam vivos. Eles continuam com os mesmos problemas, com as mesmas angústias, com as mesmas dores. E acrescentaram agora mais uma dificuldade que eles não precisavam encarar, que foi a perda do seu corpo físico. Porque esse instrumento bendito, essa dádiva que Deus nos dá, é a oportunidade de trabalharmos essas dificuldades, de vencermos, todas essas inquietações que estão no nosso espírito. Quando a gente vive na matéria, nós aprendemos e nos tornamos mais experientes. E quando eu perco essa oportunidade, eu tenho que aguardar uma nova chance para iniciar tudo novamente, lutando para vencer minhas dores, minhas angústias, minhas inseguranças, me tornar mais experiente, mas eu não sei quando será. Daí o grande sofrimento que esses irmãos, eles passam. Por isso, gritemos bem alto a todos da terra, que eles possam entender que a vida continua. Quem quiser estudar um pouco mais sobre esse assunto, a doutrina espírita, existe uma vasta obra literária maravilhosa que esclarece sobre esse tema. Não podemos deixar de citar a obra da codificação, principalmente o Livro dos Espíritos, onde existe uma seção de perguntas e respostas exclusiva sobre o suicídio. E no livro Céu e Inferno, Allan Kardec coloca psicografias de espíritos suicidas, uma seção completa, narrando as suas experiências depois do suicídio. Vale a pena muito ler para entender esse fenômeno profundamente. E aqui, nessa mesma linha de psicografias e de experiências,
eu gostaria de sugerir esse livro maravilhoso, O Martírio dos Suicidas, do autor Almerindo Martins de Castro. Ele nos traz várias psicografias, mostrando que o espírito suicida se arrepende profundamente e traz essa mensagem, falando de suas experiências, e muitos deles nos dizem que se tivessem aguardado um pouco mais, tivessem impedido aquele impulso que muitas vezes, de forma sem pensar, no desespero, no calor do momento, o suicida se atira, logo em seguida, momentos depois, viria a solução para os seus problemas. Viria alguém que lhe estenderia a mão, que lhe ajudaria a enfrentar as dificuldades, aumentando assim ainda mais as suas dores, os seus arrependimentos e a dor moral que sentem esses irmãos que se entregaram ao desespero. Também não podemos deixar de mencionar o maior clássico sobre o suicídio, Memórias de um Suicida, que foi psicografado pela nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira, que conta detalhadamente, bem pormenorizado, a história do suicida do poeta Camilo. Mas eu gosto de avisar, é um livro que para aqueles iniciantes que ainda não estão preparados, pode ser muito chocante. Então estude um pouco mais e quando se sentir preparado, leia essa obra. Vale muito a pena, porque apesar dela descrever com tantos detalhes os sofrimentos, ela também nos mostra o processo de redenção, o socorro que Deus nos dá através das samaritanas de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, trabalhadora incansável de socorrer esses irmãos, considerados os maiores sofredores depois do desencarne. E por fim, uma leitura que eu recomendo também do jornalista André Trigueiro. É uma leitura moderna e que diz e explica todo esse fenômeno do suicídio com dados atuais, lançado em 2014 e 2015. Viver é a melhor opção. Por isso, meus irmãos, se você conhece alguém que está com angústia, com sofrimento, dê uma obra espírita, dê uma literatura para que ele possa ter uma leitura edificante, consolar seu coração. Muitas vezes a gente gasta o nosso dinheiro querendo presentear nossos bem-amados com coisas que são passageiras, quando poderíamos dar o conhecimento que é imortal, que é consolador e que ele levará para a sua vida eterna. E para a gente poder caminhar para o fim da nossa reflexão, temos que falar da abordagem, do tratamento que hoje podemos dar àqueles que estão com ideias suicidas, aqueles que já tentaram o suicídio uma vez, que nós sabemos que pelas doenças psiquiátricas podem tentar novamente. E uma coisa que é muito importante e não podemos menosprezar é o tratamento médico. Porque quando nós já estamos tomados pelo negativismo, pelas ideias fixas, pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico, ocorre uma verdadeira desregulação dos nossos neurotransmissores cerebrais. Então essas ideias passam para o nosso corpo físico e é necessário que ocorra a regulação de todos esses neurotransmissores que estão alterados. E isso nós conseguimos hoje pela moderna medicina,
diversas medicações, antidepressivos, ajudam enormemente. É importante, por isso, vencermos o nosso preconceito. Muitos dizem, eu não vou ao psiquiatra, porque é um médico de loucos, eu não sou louco. E nós sabemos que não é bem assim. Todos nós podemos passar por transtornos, por dificuldades na nossa vida. Somos humanos. E se existe como ajudar, por que não procurar ajuda? A Associação Brasileira de Psiquiatria, junto, né, com a Associação Médica, eles lançaram essa cartilha sobre o suicídio, que estou projetando na tela. Vocês podem procurar na rede, digitando cartilha do suicídio e baixar gratuitamente, trazendo diversas orientações, porque assim ajudará a enfrentar essas dores, a procurar ajuda de profissionais médicos competentes. Mas também não podemos nos enganar. É necessário falar sobre as nossas angústias, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dores. Por isso que, além do tratamento médico, também é necessário que ocorra o tratamento psicológico e psicoterápico. É necessário que procuremos um psicólogo, que quando começamos a tocar nesses assuntos, mobilizar nossas forças, nós conseguimos começar a superar essas dores, a perdoar, a nos sentir mais fortes e esperançosos. Muitos de nós podem dizer, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de pagar nem um psiquiatra, nem um psicólogo. Eu sei que a nossa realidade no nosso país ainda é muito difícil. O nosso serviço público é precário. Mas eu digo, meus irmãos, existe ajuda. Procuremos os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, que cada cidade existe. E lá nós encontraremos psiquiatras e psicólogos para nos ajudar. Pode ser difícil, pode ser demorado, mas não podemos desistir, porque assim nós venceremos, com perseverança. Agora, se mesmo assim eu não conseguir a tempo, mas estiver desesperado, necessitando trocar a ideia com alguém, se eu não confiar num amigo, num parente que me possa dar esse apoio, existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a linha da vida 188, uma ligação totalmente gratuita, podendo ser dada do seu aparelho celular, da sua casa, do orelhão, para de qualquer lugar do país. E lá, do outro lado da linha, você encontrará um voluntário treinado, que não julgará seu problema, que não lhe acusará de nada, mas acolherá sua dificuldade, ouvirá você e proporá com você um diálogo fraterno para o enfrentamento dessas dificuldades. São tão bem treinados que quem desliga o telefone é o usuário que ligou e chamou para eles. Estarão lá pacientemente ouvindo todas as suas demandas. E com um crescente número de jovens e crianças desesperadas, a CVV também oferece nas redes sociais outras formas de comunicação que para os jovens é mais fácil, através do WhatsApp. Então, tecle, né, na internet o endereço do CVV e lá você encontrará que pode se comunicar com eles pelo WhatsApp,
pelo Skype, por várias redes, onde o jovem pode se sentir mais à vontade de externar seus problemas, de forma totalmente segura, anônima e fraterna. Não deixemos que o desespero tome conta e, no ato de irreflexão, caiamos num arrependimento tão grande, como nos disse Cornélio Pires, que leva a dor de uma vida inteira. Outro método de tratamento muito importante é o tratamento social e familiar. Aqui nós temos projetado na tela também uma experiência feita na Coreia, onde havia uma ponte onde diversas pessoas procuravam para se suicidar. E eles colocaram frases, inclusive iluminadas. Quando a pessoa chega à noite, ela acende. Frases de autoajuda, que diziam: você é importante, alguém te ama, seus problemas passarão. E assim diminuiu em mais de 99% o suicídio naquela ponte. Mostrando que muitas vezes, quando a gente para um pouco para pensar, sai daquela ideia fixa, nós podemos mudar, podemos ver novas soluções que antes não tínhamos contemplado com o nosso pensamento. Por isso, meus irmãos, nós devemos dizer, aqui no Brasil existe também várias oportunidades e também atitudes que fizemos para ajudar, desde grupos evangélicos, religiosos, que também vão a esses locais onde é comum ocorrer o suicídio, e cantando hinos, chamando a pessoa para a reflexão, conseguem demover a pessoa do suicídio. Também foi noticiado em toda a internet um episódio onde um senhor desesperado iria se atirar do prédio e um grupo de jovens cantando louvores modificou aquele pensamento e ele desistiu do seu suicídio, passando a enfrentar suas dificuldades e vencê-las. Por isso, meus irmãos, se eu tenho alguém na minha família que está passando por isso, se eu tenho um amigo, um conhecido, um vizinho, não abrimos mão de ajudá-los. Vamos oferecer-lhes, para que eles não fiquem no isolamento, para que eles saiam após essa pandemia, eles voltem ao convívio social, que é muito importante para a pessoa que está com a ideia fixa. Por isso que eu trago essa mensagem, porque estamos vivendo num momento terrível em 2020, onde o isolamento social ele está causando o aumento dessas angústias e dessas doenças psiquiátricas. Nós vimos o caso de um famoso ator conhecido no nosso país, Flávio Migliaccio, que pela idade, pelo isolamento, cometeu esse ato tão impensado. Oremos por ele. Oremos por todos os suicidas que nós conhecemos nos nossos bairros, nas nossas cidades. E mandemos principalmente essa mensagem de amor e de esperança para evitar que essa tragédia aconteça com mais pessoas. E por fim, gostaria de falar sobre o tratamento espiritual que a doutrina espírita pode oferecer para aquele que está em sofrimento psíquico e mental, que é o estudo da sua própria doutrina, que nos traz essas revelações de amor e de esperança. Então, vá a uma casa espírita, procure conhecer as verdades que a doutrina espírita nos revela, através das palestras públicas,
Se nesse momento as casas espíritas estão fechadas, mas existe nas redes sociais grande número de palestras edificantes, tentando nos esclarecer, nos motivar, fortalecer o nosso espírito para enfrentarmos as dificuldades. Também podemos estudar a doutrina espírita nos livros, desde a obra da codificação, que é o alicerce de toda a doutrina, há diversos livros edificantes, com ideias iluminadas, para fortalecer o nosso espírito a enfrentar a vida. Também é muito importante, quando reabrirmos a casa espírita, existe lá também o atendimento fraterno, o atendimento onde aquele voluntário também, igual o CVV, acolhe o irmão que procura, lhe falando, ali sim, já que no CVV não se fala de religião, mas na casa espírita falará da visão espírita sobre aquelas dificuldades, lhe proporá novos caminhos, novas alternativas para viver, de forma também totalmente anônima, sem julgamentos. É importante também a terapia da fluidoterapia que existe nas casas espíritas, com os passes, com a água fluidificada e principalmente sempre estimulando os nossos irmãos e a nós mesmos a conexão com o mais alto. A prece no momento de desespero, muitas vezes é a chance que nós temos para nos livrarmos das ideias negativistas. É a conexão que fortalecerá o nosso coração e tirará aquele impulso que muitas vezes nós vamos nos arrepender depois. E também o tratamento médico espiritual que muitas casas espíritas oferecem. Mas você pode me dizer, mas meu parente não é espírita, ele não acredita no espiritismo, não tem problema. Estimule que ele vá para a sua própria igreja, para a sua sinagoga, para o seu terreiro, que ele faça a conexão com Deus e que veja que a vida esplende. O problema não é a religião, o problema é acreditar no desespero. E aconselha a ele, como nós espíritas aconselhamos para os nossos, que também faça o momento do Evangelho no lar. Nós utilizamos diversos livros da doutrina espírita para uma vez por semana nos conectarmos com o mais alto, com uma leitura edificante, seja da obra da codificação, ou seja, das obras subsidiárias. Mas se ele for evangélico, se ele for budista, não interessa. Ele use o livro, a Bíblia, que tem tantas passagens maravilhosas, que poderá também modificar o ambiente de sua casa, de seu coração, trazendo essa conexão e limpando essas ideias negativistas. Esses são os recursos que nós temos para ajudar, para fortalecer os nossos irmãos em sofrimentos. E que se todos juntos forem feitos, nós vamos conseguir vencer e acabar com essa chaga que na nossa humanidade atual mata mais que todas as guerras, mata mais que a pandemia. O suicídio leva quase 1 milhão de vidas, mais de 800 mil vidas por ano em todo o planeta Terra. Uma pessoa a cada 40 segundos. Então, meus irmãos, vamos espalhar as notícias de amor e de bondade. Vamos contar que não estamos sós, que não estamos desamparados, que nós temos o nosso Mestre Jesus, amigo e companheiro de todas as horas,
que estende-nos as mãos e que está conosco, esteve e estará em todos os tempos, como nosso guia e modelo, como o caminho e a verdade e a vida dos nossos corações e da nossa evolução, nos encaminhando, nos fortalecendo e nos segurando para que possamos vencer as dificuldades e sermos mais felizes. Por isso, replique essa mensagem. Se você conhece alguém que está em sofrimento, mande esse vídeo para ela. Faça com que ela reflita no amor que Jesus, que Deus, o nosso Criador Supremo, tem por nós. Que os nossos amigos espirituais, que tanto nos amam e nos ajudam, têm por nós. Ninguém está só. E isso nós podemos ter certeza. Sigamos sempre com Deus, meus irmãos. Paz e bem a todos.